no livro de Isaías, no capítulo 43, e vamos falar sobre o versículo 1 ao versículo 5. E durante a mensagem estaremos discorrendo também, sobre algumas outras referências, que vai falar sobre o poder da fé em tempos de incertezas, Vamos ver que o livro que o profeta Isaías descreve, ele sempre encorajando o povo de Israel, porque era um povo muito perseguido por várias nações, mas existia ali uma promessa de Deus sobre aquele povo, onde Deus sempre trazia uma palavra de esperança através do profeta Isaías, dizendo: não temas, não temas que eu estou contigo, ainda eu te darei por herança, a terra prometida, e também algumas nações, em função da rivalidade que alguns inimigos tinham contra Israel para destruir o povo de Israel. Então o profeta Isaías, ele estava incumbido de trazer ao povo essa palavra de encorajamento, de ânimo, de esperança, através da fé. Amém? Sabemos que durante todo o Velho Testamento, as pessoas chegavam, até os profetas para que Deus falasse com eles, Agora, a partir do momento que Jesus veio, e morreu por nós, você vai pegar ali todo o livro do Novo Testamento, você tem livre acesso a Deus, Não necessariamente através de um profeta, mas antigamente, para que se tivesse acesso, para falar com Deus, é através de um profeta, E hoje nós temos esse livre acesso, privilégio para nós, amém? Isaías 43, do versículo 1 ao 5, o que vai dizer ali para nós, Na versão NVI, vou ler juntamente com vocês aqui, o que vai dizer? Mas agora sim, diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passares pelas águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, ele não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, e a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista. E porque eu o amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca a sua vida. Olha aí o valor, que Deus dá ao povo escolhido dele, Em Pedro vai dizer que nós somos, povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, Povo adquirido por Deus, E nós vemos aqui então que Deus fazendo a promessa que é o povo de Israel, que se possível, que se necessário, ele daria algumas nações em troca ao povo de Israel. É o povo que ele cuida, que ele ama. Amém? Que ele tem todo o zelo. E em meio a essas incertezas, do dia a dia, da vida, que nós precisamos colocar nossa fé em prática, em alguns momentos, nós somos convidados, às vezes, a distrair, passamos por algumas distrações. Nós vemos ali em Neemias, no capítulo 6, quando ele estava reconstruindo o muro, algumas pessoas queriam desanimar, Foram várias vezes ali propostas para que ele encontrasse ali com Sebá, encontrasse ali com pessoas, de autoridade, daquela época, e por 5 vezes, Neemias, ele não se distraiu, por 5 vezes ele negou o convite, ele continuou o trabalho dele, que era a construção do muro, Então nós vemos ali no capítulo 6 de Neemias, que se ele tivesse se distraído, ele não teria terminado a obra que Deus havia colocado na mão dele, e ao mesmo tempo ele seria morto, porque eles queriam armar, uma emboscada para matar Neemias, porque eles sabiam que aquela reconstrução do muro, traria para aquele povo ali uma autoridade muito grande. E no capítulo 7, de Neemias, vai dizer, que a partir desse momento, ele começa ali a nomear, dar nome aos locais, aos ambientes, colocando as portas, as janelas, para que aquele povo separado de Deus ficasse naquele momento ali. Então nós vemos ali um momento de distração, que Neemias,
ele teve sabedoria, né, de não ser distraído, né? Ele teve foco, fé, né, na reconstrução ali de uma nova vida com propósitos, né? E às vezes o nosso opositor, o nosso inimigo, vem tentando o quê? Nos intimidar. Em algum momento Neemias foi abordado por um dos profetas que eles diziam da época, dizendo que se ele não fosse encontrar com ele no templo, né, as pessoas que os seus inimigos estavam procurando para matá-lo. Mas mesmo assim Neemias teve discernimento e não foi, porque quando ele fosse, seria uma emboscada, né? Então nós vemos aqui um exemplo de foco, né, fidelidade, né, propósito, em de não ter sido distraído por uma proposta alheia, né? Vamos ler então também em 2 Coríntios 9:8, que vai dizer sobre a graça de Deus, né? 2 Coríntios 9, no versículo 8, vai dizer assim, ó: e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra, né? A palavra do Senhor está querendo dizer o seguinte: não se preocupem com o dia de amanhã, né? Porque o Senhor é o Deus poderoso para fazer transbordar, né, nos seus celeiros. Ele que dá a vida, Ele que dá o trabalho, né, a saúde, para que nós possamos então buscar os nossos anseios e propósitos. Amém? Nessa época, né, quando começa a chuva na cidade, as pessoas que são da cidade começam muito especulando, né? E aí, como é que está a cota do rio, né? Porque acima de 8 metros, 9 metros é sinal de alerta. E as pessoas sempre preocupadas, né? Será que não vai ter inundação? Não lembra de 2008, né? As pessoas preocupadas pelo histórico do passado que já houve aqui na cidade em função de grandes chuvas e inundação. Então nós vemos aqui uma incerteza nesse período de chuva aqui na cidade, que as pessoas que são mais antigas sabem do histórico e sabem que foi catastrófico. Em 2008, pelo que eu sei, né, foi bem catastrófico. E as pessoas então começam a especular. O que vai acontecer? Será que quando essa chuva vai durar, né? E aí eu remeto, né, a palavra para o cristão, né, para continuar o quê? Esperando em fé, né? Tendo fé que Deus vai nos poupar, né? Que Deus vai nos poupar. Ontem nós tivemos uma experiência e um testemunho, né, da pastora Eleni, dizendo que naquele momento ali, né, de 2008, quando estava tendo aquela tragédia aqui na cidade de enchente, um pastor de onde ela congregava fez um propósito com Deus, dizendo: Deus, não deixe que nenhuma das minhas ovelhas sejam ceifadas, né, em função do desastre que está acontecendo na cidade, deslizamento de terra, enchentes, né, eu dou a minha vida por elas. E ela contando esse testemunho, né, que nas terças-feiras nós temos aqui o Connect, tem sido uma bênção, né, e ela contando esse testemunho. E passou o período chuvoso, né, algumas pessoas perderam alguns bens, mas a vida de ninguém foi ceifada. E aí ela dizendo que após passado toda aquela muvuca, né, toda aquela catástrofe, aí o pastor, em março, Deus o recolheu. Assim, ó, estava tudo bem, andando, trabalhando, e Deus foi lá e o recolheu. E aí veio a mente de todo mundo, né? Ele fez propósito com Deus, que nenhuma das ovelhas dele sofresse com a catástrofe da cidade, daquele momento, e que ele estava colocando a vida dele, né, à prova, para que ninguém da comunidade dele sofresse, né, fosse ceifado, seja morto. E assim aconteceu. Testemunho forte que ela colocou aqui para nós, né? E o que está dizendo exatamente isso aqui, né? A proposta da palavra dessa noite, né? O poder da fé. O poder da fé em momentos de incertezas. Incertezas da economia, incertezas do período chuvoso, como eu falei aqui agora há pouco, né? Porque a nossa esperança, ela está firmada não nessas coisas deste mundo. Ela está firmada em Cristo. Amém? Jeremias vai dizer exatamente isso, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? E às vezes nós conversamos com algumas pessoas que se dizem conhecer a palavra, conhecer a Deus, preocupadas com coisas que nem vai, né? Que vai acontecer ainda daqui 2 meses, 1 ano, ou seja, preocupado com coisas alheias
ao invés de descansar em Deus, né? E a palavra do Senhor fala exatamente isso, né? Descansar nele, porque ele é o nosso Deus que nos dá o quê? O galardão, que nos dá as promessas, né? E para que nós possamos tomar posse das bênçãos, nós temos que o quê? Perseverar, ter fé, né? A palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Podemos fazer muitas coisas, mas a fé tem que estar à frente. Através da fé, né, que as obras, né, elas são recebidas no trono de Deus, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que mesmo que eu tenha, né, que eu faça várias coisas de benefícios, mas sem a fé não vai adiantar de nada, né? Então temos que colocar a nossa fé em prova, sempre. Amém? 2 Coríntios 4,17 também vai trazer aqui uma passagem para o nosso fortalecimento, que diz lá em 2 Coríntios 4,17: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna e que pesa mais do que eles, né? Isso aí o apóstolo Paulo dizendo, né, que o nosso sofrimento aqui nessa terra, que é leve, que é momentâneo, produz em nós uma glória eterna, né, que é muito mais valioso do que aquilo que eu estou passando, aquela condição ruim, né? E sabemos que o apóstolo Paulo, nessa condição, ele escreveu várias cartas às igrejas numa prisão, né? Ele também sofreu ataques, sofreu perseguições, né, aflições, e mesmo assim, ele vai dizer lá em 2 Coríntios 2,17, porque o nosso sofrimento, que é momentâneo, que é leve, nos produz uma glória eterna. Você está disposto a isso? A passar por esse momento leve, que parece que para você não é leve, né? É muita coisa, mas o apóstolo Paulo está dizendo, o momento de aflição, ele é momentâneo, persevera que vai passar, amém? Deus está conosco, mesmo na hora da prova do fogo, né? Mesmo em momentos que a gente vê que não vai dar conta, né? Está muito, a palavra do Senhor vai exatamente dizer isso, né? No momento que achamos que estamos fracos, é que nós estamos fortes, que é o momento que nós vamos buscar mais a Deus, pagar um preço, né? Se dedicar mais à oração, né? Se dedicar mais, né? Lembrar mais do Senhor, para que o Senhor possa dar alguma solução daquele momento de aflição que você está passando e que nós estamos passando, né? Cantamos aqui agora há pouco, né? Sobre os 3 homens na fornalha, e que quando, né, o exército ali de Nabucodonosor foi verificar, do rei, foi verificar ali como é que estava a condição daqueles 3 homens, eles estavam ali cantando, né, pulando, adorando a Deus, e tinha um 4º homem. Mas que negócio é esse, né? Lançamos 3, tem um 4º, e o exército do rei, quando chegava próximo da fornalha, eles já eram consumidos, já eram chamuscados. Então, exatamente isso, né? Deus, ele nos põe à prova, se possível, de fogo. E sabemos o significado do fogo, né? O fogo vem para o quê? Para forjar o nosso caráter, né? Forjar o nosso caráter. O ferreiro, quando está ali, né, colocando o ferro na brasa, para ou afinar, né, algum aço, né, ele coloca onde? Na brasa muito quente, né? Ele vai forjar ali aquele material, forjar aquele ferro, né? Ou para um instrumento que ele precise, né? Que ele possa utilizar no seu trabalho. Então, o que? Ele é forjado aonde? No fogo, né? Forjado no fogo. E quando Deus nos chama, Ele nos chama, né? E nós estamos assim, todo atravessado, né? Todo errado, né? Ele nos chama e estamos com material bem bruto, né? Cheio de problemas, cheio de coisas que não adoram o nome do Senhor, né? Cheio de pecado. E a partir desse momento, Ele começa nos forjando, nos moldando, né? Nos lapidando, tirando toda a impureza, né?
Porque nesse momento nós somos o quê? Um material muito bruto. A partir do momento que nós deixamos que Deus nos forge, né, com fogo, nós iremos ser moldados sim, o nosso caráter. Amém? E através desse novo caráter, desse novo nascimento, que pessoas, através da nossa vida, do nosso testemunho, né, conhecerão a Deus. Conhecerão a Cristo e serão salvas. Amém? Então, muito importante, né, nós entendermos isso. Em Hebreus vai dizer que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Meu Deus. Eu de vez em quando eu vou para o trabalho, eu paro num comércio, uma padaria ali perto de casa, levo uns pãozinhos lá para o pessoal de serviço, uma cuca, né, para tomar um café. E nenhuma dessas vezes que eu parei ali, a atendente da padaria me abordou. O senhor é da igreja CI? Falei, caramba, eu nunca conheço essa mulher, né? 6:30 da manhã, 7 horas da manhã, eu comprando um pãozinho para tomar um café, e a senhora me aborda. Você é da igreja CI, né? Eu falei, sim, pertenço à igreja CI, sim. Ah, eu te vi nas fotos do Instagram, tá? Falei, amém, glória a Deus, testemunho. Graças a Deus, né, que toda vez que eu vou lá eu pago, né? Deus estava fiado. Olha só, gente. Ela me conheceu pelo Instagram. Ah, mas você é de lá, né? Eu falei, sou, graças a Deus, estamos lá servindo sim. E aí eu tenho um anel, né? Com a estrela de Davi, 6 pontas. E aí ela foi e me perguntou, qual que é o significado desse anel no seu dedo? Cara, estava bem escondidinho aqui, ela viu meu anel no dedo. Qual que é o significado do seu anel? Eu falei, esse significado aqui é o que está na bandeira de Israel. É a estrela de Davi, 6 pontas. Ah, eu não sabia. E aí do lado tinha a dona Alice, que é a dona do estabelecimento, né, uma senhorinha. Inclusive eu tive Israel, que bênção, né? Eu falei, que bênção, né? Eu fiquei sabendo que a dona do estabelecimento também é cristã. Mas veja bem, lá em Hebreus vai dizer exatamente isso. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então nós que somos aí, né, da frente, pregação, né, louvor, qualquer coisa que você faça aqui, estamos sendo visualizados, né? Estamos sendo vigiados. Amém? E é bênção, né? Porque quando ela falou isso, ela falou com alegria, né? Eu só não vou lá porque para mim é muito longe, eu frequento aqui a Bola de Fogo. Eu falei, amém, glória a Deus, quando der, a senhora vai lá. Porque ela disse que conhecia, né, uma irmã lá de Itajaí, que também pertence. Eu falei, glória a Deus, né? Isso quer dizer que estou testemunhando, né? Amém? Então, tomar muito cuidado com isso. Quando você estiver carregando o nome de Cristo, o nome de uma instituição, né, zele por ela. Zele porque nós estamos sendo visualizados. Estamos na vitrine. E a qualquer momento, se nós pisarmos fora da faixa, nós também seremos reconhecidos. Falamos aqui, né, há um tempo atrás sobre Pedro. Pedro estava ali, no meio da multidão, no momento que Jesus estava sendo levado para Pilatos para ser crucificado, para ser condenado, né? E Pedro estava ali, né, se escondendo, visualizando o movimento, e alguém o reconheceu. Mas você é um deles, né, Pedro? Não, não sou um deles. Mas você é um deles, você veste como ele, você fala como ele, você é um deles sim. E Pedro negou por 3 vezes. E era misto que acontecesse, porque o próprio Jesus falou para ele, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Segunda pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro andava com Jesus. Terceira pergunta, Pedro, tu me amas? Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, tu sabes. E o próprio Jesus falou para ele, Pedro, ainda que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas que é isso, Jesus? Né? Estou contigo a todo momento, sou teu amigo, sou teu companheiro. Né? Mas, para que a palavra se cumprisse, Pedro negou Jesus naquela ocasião, por 3 vezes. Aí quando o galo cantou, ele foi lembrar, né? Meu Deus, pequei contra Deus, neguei o Filho de Deus, neguei Jesus, porque ele foi reconhecido naquela multidão. Por quê? Nós somos diferentes, temos a marca de Cristo,
né? Nós falamos como Cristo, andamos como Ele, nós professamos o nome dEle, e o mundo, pessoal, não nos aceita mais, não adianta, né? Às vezes a gente quer ser um pouco social, e no grupo de amigos da escola ou do serviço, querer fazer o que eles fazem, eles próprios vão nos acusar. Mas você não era para estar fazendo isso. Você é cristão, o próprio mundo nos acusa. Então, muito cuidado, vigilância, porque estamos sendo observados. Amém? Graças a Deus que somos um deles, né? Fazemos parte do exército de Cristo, né? Do exército do leão da tribo de Judá. E esse exército está alistando, né? Você que ainda não faz parte desse exército, se aliste, porque o general dele é o leão da tribo de Judá, é o nosso próprio Cristo. Amém? Continuando aqui então, sobre o poder da fé em tempos de incertezas. Isaías 43:2 diz ali exatamente isso, né? Não temas, porque eu te resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. E qual que é a tua dúvida então? Né? Em momentos de fraqueza, às vezes perguntamos, mas será que Deus não está ouvindo a minha oração? Será que Deus, né, esqueceu de mim? Pelo contrário, né? Nesse momento de fraqueza, que você acha que está sozinho, é o momento que Deus está te carregando no colo, né? O próprio Deus vai dizer aqui para Isaías que falasse ao povo de Israel, diga ao povo de Israel, né, que ele pertence a mim, né? E que eu darei nações em troca dele, em troca do meu povo, né? Amém? Isaías 41:10. Estamos falando aqui do profeta Isaías, né? Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? No versículo aqui mais adiante vai dizer exatamente isso. Versículo 13. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita. E lhe diz, não temas, eu o ajudarei. E mais para frente vai dizer também, né? Ó povozinho de Israel, ó vermezinho, não temas, eu estou contigo. Olha a nossa pequenez perante o poder de Deus na nossa vida, né? Ele chamou o povo de povozinho. Pô, mas que povo incrédulo, né? Estou dizendo que eu estou contigo, né? Eu tirei seus pais da mão de Faraó, né? Que estava ali na escravidão por 400 anos no Egito, né? O povo atravessou em terra seca, né? Deus abriu o mar vermelho para que o povo pudesse passar e sair então da escravidão do exército de Faraó. E mesmo assim o povo, né, duvidando, né? E o próprio Deus falando, creia, eu estou contigo, né? Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, você me pertence. Amém? Você me pertence. Hebreus 13, versículo 5. Se puder abrir para mim, eu agradeço também, para que nós possamos aqui dar continuidade. Hebreus 13, 5. Conservem-se livres do amor, do dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Precisa dizer mais alguma coisa? Nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Né? Em Mateus vai dizer que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou somente o seu trabalho será acrescentado, ou somente o seu salário será aumentado. Não, todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as coisas serão acrescentadas. A gente só consegue crer nisso através da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O poder da fé, ela nos faz, né, romper barreiras. O poder da fé faz com que nós atravessamos momentos, né, difíceis e alcancemos, né, alcancemos a bênção que está para nós planejada, né?
A palavra do Senhor vai dizer que Ele nos criou com um propósito. Deus nos criou para o louvor da glória dEle, né? Para o louvor da sua glória, né? Ele nos promete que ainda que passaremos pela prova mais difícil, nada nos fará falta, nada nos fará dano, né? Alguém já teve essa experiência? Alguém já teve, né, esse desafio com Deus? Não é barganha, tá? É experiência, é desafio, é colocar a prova, amém? É colocar a prova, porque infelizmente muitas pessoas estão barganhando com Deus. Eu vou dar a Deus 1.000 que vai me dar 10.000. Não é assim, né? Eu vou dar aqui meu tempo na casa de Deus de serviço que Deus vai me dar ali, sei lá, vai renovar meu carro que hoje está capenga. Então a palavra do Senhor diz para nós não fazermos barganha com Deus, mas fazermos prova. E aquilo que nós fizermos prova, né, e colocarmos perante o Senhor como projeto e propósito, nós temos que cumprir. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: é melhor que você não faça voto que não cumpra, mas fazendo voto, cumpra na presença de todos. Deus quer dizer com isso: eu não preciso que você me prometa nada, mas se você fizer um propósito comigo, cumpra que Deus vai cobrar, amém? Ele vai cobrar para justamente trazer você a lembrança daquele compromisso que você firmou com Ele. Não é porque Deus é vingativo, Deus não é isso. Deus, Ele não nos ama tanto que Ele nos corrige, né? O pai que quer bem ao seu filho, ele vai fazer o quê? Ele vai orientar, ele vai cuidar, se possível, dar umas varadinhas, né, pastor Carioca? A Aninha está quase lá, né? Então, assim, minha mãe está ali, meu pai também está ali. Eu já ganhei umas varadinhas para me endireitar, né? Às vezes a gente, quando adolescente, a gente começa a achar que já é o dono do próprio nariz, começa a criar barba, né? Mas aí, de vez em quando, temos que ter nossa rédea puxada para que nós possamos, então, entender que sobre nós existe uma autoridade. E a autoridade sobre nossa vida se chama Deus. Amém? E para tudo que nós formos fazer, temos que colocar Deus em primeiro plano. Em primeiro plano. A palavra do Senhor vai dizer que os planos do Senhor jamais são frustrados. E muitas vezes os nossos planos são frustrados. Por quê? Porque nós colocamos nós acima de tudo. Nós não perguntamos para Deus, nós não apresentamos para Deus se o que nós estamos planejando está conforme, né, o propósito dele para a nossa vida. Isso é muito sério. E como é que eu consigo ter essa certeza? Oração, colocando os propósitos na mão de Deus, né? A oração está pouca, jejue, né? Jejue e busque a Deus, através da sua palavra Ele vai te dar a resposta, né? Porque nós vemos ali, né, o testemunho de Jonas, quando Jonas negligenciou o chamado dele, para que ele pudesse ir para uma terra que Deus havia designado para ele ir, né, e desobedeceu. E conhecemos a história de Jonas, né, que ele foi lançado no mar, né, no barco que ele estava, tinha uma grande tempestade, aí ele foi lançado ao mar. A palavra do Senhor vai dizer que um grande peixe veio, né, pegou Jonas e o levou até o local que Deus havia designado, na terra de Nínive, né? Então, muitas vezes a gente quebra a cabeça, né, por desobediência, por não entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Se é de ministrar a palavra, estude, se prepare para isso. Se é de ministrar canções, se é de adoração, estude também, né? Faça um estudo musical para que você possa apresentar ao Senhor o teu perfeito louvor, a tua perfeita adoração, né? Se é de obra social, faça com excelência. Então, para cada situação, Deus chamou, né, um aqui para que desempenhasse a sua função. Vamos fazer um comparativo, né, de um corpo, né? Nós temos aqui vários membros no corpo. E cada membro desse, por mínimo que seja, vamos pegar aqui o dedo mindinho, né? É um dos menores membros do nosso corpo.
mas ele tem uma função. Sem ele, alguma coisa vai fazer falta. Quando você for pegar alguma coisa, vai ficar desequilibrado. Da mesma forma é o corpo de Cristo. Temos vários membros de vários perfis, várias personalidades, vários chamados, e cada um deles é muito importante no reino. De repente a pessoa fala, mas o que eu faço na igreja ninguém nota. Deus está vendo, né? Principalmente o ministério da oração, né? Quando lá o ministério da oração é convocado, parece meia dúzia. Parece que ninguém está visualizando o que a pessoa está fazendo. Mas o ministério é de oração. E Deus, Ele está vendo, né? E para que uma igreja ela continue firme nos propósitos de Deus, um dos pilares é a oração, né? Se uma igreja entender que através da oração, através da comunhão, né, ali Deus habita, ela está no caminho certo. Mas se um desses pilares eles forem negligenciados, alguma dificuldade teremos na caminhada, porque Deus, Ele se agrada, né, quando nós elevamos a Ele em adoração, em louvor, né, com petições, clamor, Ele se agrada disso. As nossas orações são levadas a Deus como aroma suave às suas narinas, né, como incenso. Deus recebe as nossas orações como incenso, o nosso louvor como incenso. Se o nosso louvor, a nossa adoração, nosso momento de pregação, ele vai até Deus como incenso, né? Incenso é um aroma agradável, que seja feito com zelo, né? Que seja feito com excelência, né? Porque tudo aquilo que vem à nossa mão, que Deus nos designa, um dia nós teremos que prestar conta isso para Deus, né? E se aquilo que Deus colocou na nossa mão a gente faz de maneira relaxada, também um dia seremos cobrados. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que é muito dado, muito lhe será cobrado. Demos ali, né, a parábola do semeador, né, onde ali um ganhou 5 talentos, outro ganhou 3 talentos e outro ganhou 1 talento. Aquele que ganhou o menor talento, o que ele fez? Ele escondeu na terra. E quando o senhor dele veio para prestar conta com ele, ele não tinha angariado nenhum fundo para ele. Os outros que receberam 5 e 3 talentos, dobraram isso, né? Rendeu. E aquele que recebeu o menor talento, ele escondeu um tesouro na terra. E o senhor dele vai dizer o seguinte: é melhor que você pegasse isso e entregasse aos banqueiros. Pelo menos lá eu teria os juros da minha renda, né? Apartai-vos de mim, servo mau e negligente, que eu nunca vos conheci. Olha a palavra de Deus para nós. Para aqueles que negligenciam o chamado, para aqueles que negligenciam, né, o tesouro que Deus nos dá à nossa mão para que nós possamos desempenhar. Falamos no início, né, que nós somos a todo momento forjados, moldados, e que nós estamos numa vitrine, que todo mundo que olha para a gente sabe que em nós existe algo diferente, né? Nós não somos comparados igual uma pessoa que não conhece Cristo, porque as pessoas quando olham para a gente, vê algo diferente, vê o brilho do Senhor. Ah, mas você é diferente, eu vejo algo diferente em você, né? Não sabendo ela que você é um escolhido de Deus, que você está ali naquele momento para fazer toda a diferença. E nós precisamos entender isso, né? Nós precisamos entender isso. E existe um livro que vai dizer o seguinte: na sua caminhada, o que Jesus faria? Essa é a pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Se em algum momento de aflição que nós estamos passando ali, alguém, né, tirou a nossa paciência, o primeiro pensamento que tem que vir à sua mente: nesse momento de aflição, nesse momento, né, que eu estou sendo aqui, né, constrangido, o que Jesus faria? Será que ele vai responder mal? Será que ele não vai amar? Né? Então nós temos que estar sempre fazendo essa pergunta. Jesus, ele é amor, né? Jesus,
ele traz vida, ele traz domínio próprio. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser pacificadores, né? E não pessoas que fomentam o mal. Em Gálatas vai dizer sobre os frutos do Espírito, né? Que produz amor, longanimidade, bondade, né? Para que nós possamos ser pacíficos, domínio próprio, né? E a palavra do Senhor vai dizer que, mediante a todas essas coisas, o maior deles é o amor, que o amor supera tudo, amém? O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em Coríntios vai dizer lá em 1 Coríntios 13 que o amor, né, eu posso falar a língua dos anjos, né, a língua dos homens, posso profetizar, posso fazer muitas coisas, posso ter vários talentos, mas se eu não tiver amor, toda aquela habilidade que eu tenho, para Deus não serve de nada. Porque o amor, ele supera tudo. Ele é o maior de todos os ministérios. Um dos maiores ministérios que possa se ter é o dom do amor. Porque através do dom do amor, você vai ser uma pessoa caridosa, generosa, vai procurar ajudar. Numa rodinha onde você se vê ali que pessoas estão fomentando o mal, né? Falando às vezes mal até do seu irmão de igreja, de irmão em Cristo, você vai ser a pessoa que vai pacificar aquilo. Vai começar a falar de Deus, né? Então, quando nós entendemos isso, somente através da fé, nós somos mais felizes, né? E Deus, ele se agrada disso. Deus se agrada desse momento onde nós entendemos o nosso chamado, onde nós fomentamos alegria, né? Onde nós transbordamos amor, para que pessoas que ainda não conhecem Cristo, através do nosso gesto, através do nosso testemunho, do discipulado, que elas possam conhecer a Cristo. Amém? Nós estamos com um trabalho aí que se chama Connect, né, que é nada menos que grupos de crescimento. E a intenção é exatamente essa: agregar pessoas do nosso meio que ainda estão carentes, que ainda não conhecem a Cristo na sua totalidade. E a ideia é exatamente essa: trazer vizinhos, trazer pessoas que não são crentes, pessoas que às vezes estão desviadas para o nosso convívio, para que ela possa ouvir do amor de Deus. Amém? Porque através desse conhecimento, através dessa inserção, né, a gente então estará fazendo a obra, né, que Deus nos imputou a fazer, né, que é ir e pregar o Evangelho, né? Ir pregar o Evangelho a toda criatura. E a Bíblia vai dizer exatamente isso, né? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Só que eles só vão poder ouvir e entender se alguém for até ele para falar da palavra, falar de Deus. E nós somos fruto disso, né? Nós somos fruto disso. O Brasil, ele conheceu a palavra do Senhor através de missionários. Os primeiros missionários que chegaram no Brasil começaram então a propagar o Evangelho, né? A falar sobre Cristo. E chegou até nós. Somos muito egoístas se nós ficarmos presos em quatro paredes e não propagarmos o Evangelho àqueles que realmente necessitam. Ir e fazer discípulos. Deus nos chama para isso. Amém?